Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9 todas as segundas-feiras às 21 horas e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio de número 128. O tema do programa de hoje é esporte na periferia, Kung Fu e Sanda no Agreste. Para falar desse tema super importante, está aqui com a gente Marcelo Carlone. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Hoje está comigo aqui o professor Basoli. Tudo bom, professor? Olá, Giovana. Tratando aí, do esporte como um caminho para o exercício do direito à cidade. Então, acho que é importante aí a gente falar hoje com o Marcelo aí para ver o que está acontecendo aí no Agreste brasileiro. Maravilha. O nosso convidado de hoje, Marcelo, é professor da Universidade Federal de Alagoas, atua no curso de Arquitetura e Urbanismo no campus Arapiraca e tem uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento territorial justo e com o fortalecimento das periferias. Ele também é integrante da rede BR Cidades e da rede MCCTSS. Oi, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Cidade de Fato. Obrigado, Giovana. Prazer estar com você aqui, conhecendo de fato agora o Cidades de Fato, né? Tratar desse tema tão importante que é o direito à cidade nas suas múltiplas derivações, né? Dentre elas, o direito ao esporte e o direito à saúde. É um prazer estar com vocês. Estamos felizes também de te receber. A iniciativa Esporte na Periferia, Kung Fu e Sanda, no Agreste, reúne crianças, jovens e educadores em torno de práticas que vão muito além somente da atividade física. É uma ação que fortalece vínculos comunitários, promove disciplina e pertencimento e afirma o direito ao esporte como parte fundamental do direito à cidade. Em um cenário de vulnerabilidades sociais e ausência de políticas públicas efetivas, projetos como esse mostram que é possível construir redes de solidariedade e resistência, atuando na formação cidadã e na ocupação positiva dos espaços urbanos. Marcelo Carlone, professor, para começar, conta pra gente como que surgiu o projeto Esporte na Periferia e qual foi a motivação principal para se apostar, no Kung Fu e no Sanda. Giovana, é o seguinte, a atuação da universidade, especialmente da universidade na qual atuo, a unidade de ensino, que é o campus aqui do Agreste de Alagoas, né? Eu não sou aqui de Alagoas, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, mas eu trabalho aqui em Alagoas já há 14 anos na universidade. Ele é um campus que tem características muito peculiares, né? Ele é fruto de um processo de expansão das universidades federais, do REUNE, e ao longo desses 14 anos nós temos desenvolvido, além de pesquisa, né, uma atuação muito forte na extensão. As comunidades que nós atendemos aqui são comunidades carentes, né, são populações que sem a presença da universidade não teriam acesso ao ensino superior. Então, nesse sentido, desses anos para cá, eu já tive entre meus alunos agricultores familiares, filhos de agricultor familiar. Então, é um campus que, felizmente, né, nesse aspecto, ele consegue desenvolver um braço de atuação da universidade, que é um braço muito importante, que por vezes é negligenciado, que é a extensão. Eu tenho feito extensão já há 14 anos e de 2018 para cá, junto ao curso de arquitetura, atendendo algumas comunidades mais próximas do nosso campus. Dentre essas comunidades, existe uma comunidade chamada Residencial Agreste, que é produto do programa Minha Casa Minha Vida. São cerca de 990 famílias que estão instaladas a pouco mais de 500 metros do nosso campus. E desde 2018 nós temos feito projetos de habitação social, projetos de estudos dos aspectos urbanísticos, com os alunos de arquitetura e urbanismo. Recentemente, né, uma das associações de moradores do Residencial Agreste me procurou, querendo saber se eu estava interessado em ministrar aulas de Kung Fu. Eu sou praticante de Kung Fu já há 10 anos. Eu não sou professor oficial de Kung Fu, eu sou um praticante, sou aluno. Mas aí a associação ela tem desenvolvido alguns projetos como ensino de capoeira, como algumas atividades esportivas. Então, claro que eu, como professor, eu acho que sobre nós da Universidade Federal se impõe uma tarefa também, sobretudo ética. A universidade que nos financia, ela tem necessidades, especialmente no Brasil, um país marcado por desigualdades históricas,
históricas profundas, né, de privação de oportunidade. É sobre nós que cabe essa tarefa também, não só de produzir ciência, pesquisa, mas também de fazer extensão. A prática do Kung Fu é uma prática esportiva, né, é uma arte marcial no Ocidente ficou conhecida como Kung Fu, mas originalmente o nome dela é Wushu, que é arte da guerra, arte nacional. É uma arte marcial praticada na China no início, sobretudo pelas populações mais pobres, as classes mais populares. Então, como eu estou fazendo parte agora da rede de cidades saudáveis, né, e de 2018 para cá, o tema da saúde surgiu da minha agenda de investigação, na minha agenda de extensão, nessa linha da promoção à saúde, eu topei o desafio. A associação ela tem um espaço para a prática esportiva e nós temos 3 semanas, na verdade, nós estamos iniciando o projeto agora, nós já temos um número muito grande de crianças interessadas e adultos em praticar também. Então foi um convite da associação, mas não um convite que surge do nada, ele já é produto de outras ações que nós temos desenvolvido, sobretudo na dimensão da habitação social, do residencial Agreste, que são espaços que marcados são populações que têm o atendimento da necessidade de moradia, né, estão abrigadas, mas estão distantes da malha de serviços, não têm acesso à saúde. Recentemente que essa comunidade teve uma escola inaugurada, né? Uma escola que começou a ser construída anos atrás. A construção foi abandonada, foi retomada agora, então é uma comunidade que tem muita força, porque as melhorias que eles têm obtido é tudo produto da ação das suas associações, né? Então, foi um convite muito feliz, né? Como é uma habilidade que eu tenho, né, que não é tão desenvolvida assim, mas eu tenho muita vontade, muito prazer em praticar, eu começo fazendo essa prática pensando já em outros passos também. Eu não imagino a prática do Kung Fu da criança como um fim. Eu acho que pode vir coisa boa aí depois dela. Bom, Marcelo, é importante entender também que o seu projeto acontece aí numa área urbana periférica do Agreste Alagoano, né? Então é bem interessante. Você fala dos espaços que você atua. Como é que se deu a escolha aí desse território? E como que é o envolvimento, né, da comunidade dentro desse processo? Desde a chamada, desde o início, desde do pontapé inicial, digamos assim, como é que está sendo conduzido isso? Olha, a localização do nosso campus é uma localização também periférica. Na verdade, parte dos terrenos que foram escolhidos para a instalação das unidades de ensino, na época, o campus Arapiraca, ele está aqui no Agreste de Alagoas desde 2006. Nós estamos fazendo agora, em 2025, 19 anos, né? O ano passado atingimos a maioridade, 18 anos de atuação. Os espaços que foram destinados para a construção dessas unidades de ensino eram espaços desprivilegiados, já na periferia, no limite do perímetro urbano. O nosso campus, para o senhor ter ideia, ele ficou instalado por muitos anos ao lado de um presídio que anos depois foi desativado após uma série de fugas que havia ao lado do nosso campus, né, comprometendo a segurança dos nossos alunos, e com a luta da própria comunidade acadêmica, o presídio ele foi removido para um lugar mais adequado e nós permanecemos no local. Então, os professores do campus Arapiraca, os técnicos, os discentes, eles já são bastante acostumados a empreender esse processo de luta, de reivindicação de direitos, reivindicação de espaço. Com o tempo, ao lado do nosso campus, foram se instalando esses empreendimentos. A comunidade mais próxima do campus é esse que nós estamos atuando, que é o Residencial Agreste, que é uma comunidade, um conjunto do Minha Casa Minha Vida, que, a semelhança de outras unidades espalhadas em todo o país, foram colocadas na periferia, no limite do perímetro urbano das cidades grandes e médias, porém, abrigando pessoas, atendendo a necessidade de redução do déficit habitacional, mas espaço em qualquer infraestrutura. Para o senhor ter ideia, nós tivemos instalados, né, pelo Minha Casa Minha Vida 999 famílias foram colocadas no conjunto. Sabemos as implicações de ter um número acima de 1.000. Então, foram famílias que, por muitos anos, dos anos que estão instaladas lá, né, elas sofreram uma carência de transporte, de mobilidade, de saúde, de educação. Como eu falei, havia uma escola que a construção foi iniciada, mas depois foi abandonada. E graças à atuação da universidade, sobretudo de alguns professores, de alguns cursos, especialmente do curso de arquitetura, fazendo ações de extensão nessa comunidade, o Ministério Público, a Prefeitura de Arapiraca, começou a ter um olhar mais atento a essa população. As associações elas foram se fortalecendo, e isso trouxe alguns frutos, dentre eles a melhoria da iluminação, o aumento da oferta de transporte público. Para vocês terem uma ideia, o morador do Residencial Agreste chegava a passar 2 horas esperando o ônibus para poder trabalhar no centro. O Residencial Agreste ele está a 14, 15 quilômetros do centro de Arapiraca. Então, era uma população que morava no centro de Arapiraca, num espaço precário, foi removida para a sua periferia,
para o limite do perímetro urbano, mas foi jogada, literalmente jogada, é assim que eu coloco para meus alunos, foi jogada em um espaço sem nenhuma infraestrutura. Agora tendo que morar longe da malha de serviço e tendo que se deslocar 2, 3 horas de ônibus para poder trabalhar no centro da cidade. Então, graças à pressão da comunidade, a atuação com a universidade, com a Agreste, algumas melhorias foram ocorrendo ao longo desses anos. A prática esportiva da capoeira já existe na comunidade já há algum tempo, né? Nós temos alguns profissionais que vão ministrar aulas, temos a atuação do Ministério Público muito próxima hoje da comunidade, fazendo oficinas, a atuação da Secretaria de Saúde, né? Então, a escolha do espaço, professor, eu diria que é uma escolha, como eu falei para vocês antes, sobretudo ética, uma população invisibilizada e sem o devido cuidado por parte da prefeitura e mesmo do Estado, né? Um Estado que tem uma preocupação de reduzir o déficit habitacional, mas não é uma ação tão estruturante como a gente esperava que fosse, provendo serviços, infraestrutura de saneamento, de esgoto, etc., de iluminação. Na verdade, é a comunidade que nos escolheu. A gente prefere dizer que a universidade, quando ela faz extensão, ela não vai atender uma necessidade, ela vai construir junto com a comunidade. Então, a extensão, a nosso campus, ela pode ser feita em qualquer espaço da cidade, mas nós temos dado prioridade à periferia, que era Arapiraca. Marcelo, a gente sabe que o acesso ao esporte de qualidade, ele é uma prática que é elitizada no Brasil, né? Que é disposta de forma desigual. Então, eu queria saber, na sua visão, como você enxerga que o esporte pode ter consequências, né, positivas nas juventudes periféricas e também no fortalecimento dos territórios nos quais tem-se essa prática, né? Tem essa prática. Bom, a prática do esporte, Giovana, é uma prática que promove a inclusão social, promove noções como de pertencimento, como de identidade, sobretudo nos espaços da periferia. Nós temos, no Brasil, o esporte é um privilégio, né? Sobretudo esses esporte de artes marciais, né? Que são esportes muito conhecidos, mas que demandam uma série de equipamentos que não são tão fáceis de serem adquiridos por essas populações mais vulneráveis. Nós temos a prática esportiva sendo recomendada, né? Nós temos uma prática como uma prática de promoção à saúde, mas o esporte no Brasil ele ainda é um privilégio porque historicamente você tem a prática esportiva na periferia restrita à prática do futebol, né? É pelado, o camarada que vai jogar lá na rua, na calçada e sem nenhum equipamento, mas eu diria que se a gente olhar para esse projeto, por exemplo, de modo superficial, o que a gente vai ver, Giovana? A gente vai ver um professor, né, de universidade que vai reservar um horário da semana para fazer as atividades físicas ali e só, né? Mas é preciso a gente olhar mais de perto, né? Pelo menos o olhar que está guiando a minha proposta. Por meio de projetos como esse, a gente vai conseguindo formar redes de cooperação entre as famílias que têm filhos inscritos. Nesses grupos que vão se formando em torno da prática por exemplo, do Kung Fu, é discutido desde o uniforme que vai ser usado, onde vai ser adquirido o uniforme, que material pode ser doado para a prática. Existe também a discussão de gênero importante, porque, via de regra, esportes, artes marciais, especialmente Kung Fu, as pessoas acham que é uma prática restrita apenas aos meninos, então a gente pode discutir gênero também. Nós temos reuniões com os pais, orientação sobre treinamento, acompanhamento escolar, que é um dos objetivos do nosso projeto. A gente não quer apenas a prática do Kung Fu e do Sandá, que é o boxe chinês, apenas como uma prática, como um fim em si. A gente quer usar essa prática como um meio para chegar em uma outra, com outros fins, dentre eles a questão do acompanhamento escolar, orientação sobre defesa pessoal, dica de alimentação, né? Eu entendo o projeto como projetos esportivos, de prática esportiva, como uma porta, por onde outros projetos também, outros direitos podem chegar também. Então, em um sentido muito profundo, o que se consegue com a prática do Kung Fu, né, nesses espaços, não são apenas praticantes e futuros atletas. Eu compreendo que o que se consegue é força e coesão social, sobretudo coesão territorial, identidade, orgulho de ser parte dessa comunidade, entre outros elementos. Todos esses elementos que são fundamentais para discutir participação social, direito à cidade, sobretudo. A partir da prática esportiva, você consegue reunir famílias em torno de um objetivo comum e a partir da criação desses laços que eu chamo de laços de solidariedade, que é diferente da ideia de reciprocidade, porque a reciprocidade ela pressupõe a ideia de uma troca, né? Eu te dou para que você me dê de volta. O que realmente eu desejo é formar laços de solidariedade. E ser solidário requer uma experiência de perda também. Que tipo de perda, né? A gente precisa abrir mão do final de semana, né? Eu estou abrindo mão do meu sábado de descanso, por enquanto as aulas são no sábado pela manhã, para que alguém ganhe. Essas famílias de periferia,
elas têm muitas necessidades, muitas demandas, mas durante a semana têm dificuldade de se encontrar. Por meio da prática do Kung Fu, né, das reuniões com os pais, você consegue reunir essas famílias e discutir desde a prática em si até outras pautas. Eu vejo a prática do esporte como eu acho que a palavra mais correta, ela não seria desculpa, mas eu vou usar um termo militar, ela seria uma cabeça de ponte para você avançar com outras pautas na comunidade. É por aí. Bom, Marcelo, a gente vê que esse projeto dialoga, né, diretamente aí com as ideias de territórios saudáveis. Não só territórios saudáveis, mas justo e sustentável. Aí eu questiono como ele se conecta aí com as redes que você integra, que seria o BR Cidades e a MCCTSS. Me diz o que é essa rede com essa sigla toda aí, MCCTSS. Rapaz, olha, até eu tenho dificuldade aí. Isso aí é a rede de municípios, cidades, comunidades, territórios saudáveis e sustentáveis. É uma rede colaborativa que ela é uma sigla bem comprida aí, né? É uma rede colaborativa que reúne membros do Ministério da Saúde, da Fiocruz Rio também, e alguns professores de algumas universidades. Eu estou representando o BR Cidades, eu chamo de Rede de Cidades Saudáveis, é mais simples. É uma rede muito importante hoje no Brasil, que ela está em reelaboração, né? Está se articulando com algumas prefeituras no Brasil, tudo ligado à OPAS também, a Organização Pan-Americana de Saúde, e ela trabalha na linha da promoção à saúde. Bom, respondendo à pergunta, eu estou em Arapiraca, como eu falei, já há 14 anos, como professor da UFAL. Eu não sou aqui de Alagoas, eu venho de outro estado, mas como eu falei para vocês, eu tive entre meus alunos, desde o início aqui, até agricultores familiares, né, filhos de agricultor, né. É um campus singular, é um campus muito interessante, o campus Arapiraca. Em 2021, eu passei a integrar a rede BR Cidades. Eu propus a criação de um núcleo do BR Cidades aqui em Arapiraca. Eu devo dizer que levar a pauta do direito à cidade adiante não é uma tarefa só para quem tem academia como horizonte. É preciso algo mais para levar a rede BR Cidades como um núcleo, né? Porque levantar essa bandeira do direito à cidade, esse discurso é fazer enfrentamentos narrativos, às vezes dentro da própria universidade. Falar de direito à cidade é uma tarefa de disputa. Na verdade, nenhum direito no Brasil ele vem com uma concessão. Ele é produto de disputa e, em alguns casos, até derramamento de sangue, né? Como o direito à democracia. Nosso país passou aí 21 anos sob um regime civil-militar, regime esse que até hoje a gente tenta se desvencilhar dele, das suas heranças. Mas tudo bem, eu faço Kung Fu e Sandá, né? Eu faço um esporte, faço uma arte marcial. Então, eu já estou meio que acostumado a cair, me levantar, levar soco, dar de volta. Então, assim, a prática da arte marcial também nos ensina isso. A vida não é só a gente bater, a gente também leva muito. A gente vai ganhando uma resistência diante desses enfrentamentos. Hoje eu sou representante do BR Cidades, junto à Rede de Cidades Saudáveis, mas eu tenho optado em inserir na prática do direito à cidade aqui na luta os meus alunos de graduação. Eu sou professor do mestrado também de administração pública, mas mestrado profissional, o Profiap, mas aqui no campus Arapiraca eu atuo não só no curso de arquitetura, atuo também no curso de educação física, em outras disciplinas chamadas de disciplinas generalistas, né? Então o que eu tenho feito, usado como recurso principal, são os alunos do curso de arquitetura, né? Eu vou inserir por meio de ações de extensão atividades do núcleo, porque é muito difícil você conseguir parceiros para trabalhar pelo BR Cidades aqui na cidade de Arapiraca. E aí já seria uma outra conversa. Mas os alunos estão participando, então eu uso as disciplinas de extensão para andar com esses esforços. Como eu tenho estado cooperando desde 2022 com a rede BR Cidades, na verdade, 2021 e 2022 com a rede de cidades saudáveis, os meus colegas da rede da Fiocruz Rio, né? Além de promoção da saúde, na perspectiva do território, ela parece que chegou na hora certa. Eu tenho escrito alguma coisa sobre a questão da saúde, eu sou geógrafo, não sou arquiteto. Na perspectiva da geografia, o território é o espaço apropriado. Ele é, portanto, produto de uma disputa. E existe uma forma de apropriar-se do espaço, é usando o espaço. Na perspectiva da saúde, praticando saúde. No caso do nosso projeto, praticando esporte. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não pretendo, na verdade eu já falei antes aqui, eu não pretendo fechar na prática do Kung Fu e do Sandá a montagem dessa academia, né? A minha esperança é arrecadar esses materiais. Eu gostaria que a comunidade se abrisse, inclusive, por meio dessa arrecadação, pensando na perspectiva de criar um centro de práticas esportivas e culturais, que se multiplicasse em todos os territórios da periferia de Arapiraca, né? Nós temos algumas experiências, uma em Natal, lá em Mãe Luísa, né? Inclusive um colega nosso, o Ion. Ion teve aqui.
Isso, eu vi a entrevista dele. Ele tem uma experiência muito bacana lá em Natal, né, também a minha terra. Eu penso que essas iniciativas, elas podem servir de modelo, de inspiração para outros. Não só o Kung Fu, eu penso que pode ser praticado. Eu falo do Kung Fu porque é aquele que eu pratico e que eu posso oferecer o meu tempo, mas outras artes marciais, né, o mesmo futebol. Essa comunidade tinha, anos atrás, um time de futebol infantil, não sei como é que está funcionando ainda, estou ficando a par novamente, vôlei, natação, atletismo, balé, skate. São práticas que elas promovem a saúde entre as crianças, entre os adultos, mas elas produzem, como eu falei para vocês, esse sentimento de pertencimento. Mas, por hora, a gente vai com aquilo que tem em mãos, que é o que, no caso? No momento é o Kung Fu. Então, por enquanto, o projeto está fechado nele, mas a gente vai ver o que acontece. E isso vai depender da comunidade e dos parceiros. Afinal de contas, eu sou apenas um professor. A comunidade ela precisa vestir a camisa e ir adiante. Mas essa comunidade, eu digo para vocês, ela é uma comunidade que tem uma história muito bonita e ela veste a camisa do que se propõe para ela. Eu tenho muita esperança que a coisa vai prosperar muito. Como você mencionou brevemente, o projeto ele envolve arrecadação, doações, apoio voluntário, redes de solidariedade mesmo. Então, como tem sido essa mobilização da comunidade e dos parceiros em torno da experiência? Você pode ficar à vontade para falar aqui com a gente. Giovana, assim, como eu falei antes, a nossa campanha ela é muito recente. Nós não conseguimos arrecadar muito ainda, né? Ainda faltam equipamentos essenciais como o tatame. Tem outros equipamentos também importantes, mas o tatame ele seria o fundamento para a gente poder, as crianças não se machucarem, né? Isso é fundamental. A gente temos algumas doações. As doações têm vindo mais da comunidade do que de fora da comunidade. Fico muito feliz com isso, na verdade, querendo que meus colegas contribuam também, mas quando eu vejo a comunidade doando também, isso é um forte sinal de empoderamento. Na verdade, as mais incríveis doações que nós tivemos até agora foram dos moradores. Eu queria muito poder contar alguns detalhes, alguns fatos que mostram o desprendimento de algumas mães, sobretudo das crianças que estão inscritas. Mas, enfim, né, como a gente trata de doação, eu não vou dar muitos detalhes, não, mas são situações muito, muito emocionantes até. Eu tenho feito o que eu posso. Tenho divulgado no Instagram, no WhatsApp, reuniões com secretaria. O Jorge, que é o presidente da associação, teve a reunião com o secretário de esporte de Arapiraca, a gente está esperando uma resposta. Mas a gente vai conseguir, né? Porque o Kung Fu está aí para nos ajudar a entender que baixar a guarda não é uma opção. Então, a campanha está em andamento, mas o que aconteceu? Eles querem começar a prática antes dos equipamentos serem adquiridos. Então, eu já tive que começar o projeto mesmo sem ter nada, porque a cada semana o número de crianças aumenta, né? Eu estou começando a ficar preocupado, porque eu estou com um problema muito bom nas mãos. Não posso mais deixar o meu sábado tão livre assim, pelo menos por um tempo. Só complementando, se o ouvinte quiser contribuir, fazer uma doação para o projeto, qual que é o número do Pix? Como é que é? Posso falar? Pode. O Pix é o nome do presidente da associação, é o do Jorge Adriano da Silva. O Pix é 82, que é o código aqui de Alagoas, né? 99630 6069. 99630 6069, né? Então, a doação pode ser em Pix ou pode ser algum material. Material usado mesmo, tatames usados, a gente está aceitando tudo, né? E vai ficar para a comunidade, não vai ficar para a associação, nem para nenhum parceiro do projeto. O objetivo é que mesmo se algum dia o Kung Fu sair da comunidade, ele fique para outras práticas também. Então, Marcelo, e o impacto do projeto aí na vida das crianças e dos jovens aí que participam? Você falou, né, uma relação emocionante com as pessoas, né, que você interage aí no projeto. Você tem alguma história específica que te marcou aí particularmente? Professor, até agora, nós tivemos algumas reuniões, mas tivemos, de fato, 2 aulas até agora. No entanto, a experiência que mais me marcou, porque durante as aulas nós temos um momento ali de 1h30, 2 horas de aula por semana. Porque durante a semana a gente tem as aulas da universidade, né? Os meus bolsistas não podem participar durante a semana, então nós temos apenas um encontro por semana, são cerca de 2 horas de treino, de encontro, e o contato com as crianças é muito rápido, por enquanto, né? São os primeiros contatos. No entanto, eu posso dizer que a experiência que mais me marcou foi de uma mãe de uma criança inscrita. Ela fala em determinado momento, empolgada com a possibilidade de inscrever o filho. Nós também temos situações de crianças com algumas
características muito específicas, né, como TDAH, como autismo também, que estão ingressando na prática também. Isso vai demandar o apoio de outros parceiros também, né? A gente vai atrás de outros profissionais também. Mas essa mãe específica, ela falou que ia doar tudo que tinha. Professor, estou muito empolgada, quero que meu filho... como é que eu posso fazer? Ela voluntariamente veio e ela fez um Pix. E, literalmente, ela doou o que tinha ali, né? Então, assim, não vou dar muitos detalhes, mas eu fiquei muito... Não é o valor, sabe, professor? É o coração, é a disposição, é a coragem. Para mim, foi a doação mais importante. E, assim, porque demonstra, por meio dessa experiência, eu tenho outras nessa comunidade não relacionadas a esse projeto, que atestam para uma ala da esquerda no Brasil, progressista, que por vezes insiste em dizer que a população da periferia, a classe trabalhadora, não tem consciência da sua importância, da sua força. Ela tem, sim. Então, é a disposição, a coragem, a consciência da importância dessa prática esportiva na comunidade, ela é gestada e ela vem dessas pessoas. Porque a universidade tem eu posso fazer uma autocrítica, o péssimo hábito de achar que ela que é a detentora das soluções, quando a solução ela está no território, e não dentro da universidade. Né? A universidade vai lá para estender a mão, para, junto com a comunidade, fazer acontecer. Então, a doação dessa mãe me marcou profundamente. Eu nunca vou esquecer. Eu não estou falando de valores, eu estou falando da disposição, da coragem que ela teve de doar. Marcelo, para além do esporte, o projeto é também uma forma de afirmar o direito à cidade, como foi colocado aqui por diversas vezes. Como você enxerga essa relação entre a periferia, o esporte e o urbanismo? Giovana, assim, alguns autores, falando um pouco mais, usando o nosso academicismo, né? Alguns autores que têm defendido o fim do uso da palavra periferia, né? Eu considero um equívoco. Eu enxergo, inclusive, quem defende a abolição desse termo como uma estratégia para camuflar a desigualdade. Porque há, sim, países, populações e povos postos à margem de serviços, da produção de riqueza, de direitos e de oportunidades. Essa questão da periferia é uma questão histórica e processual. Tem uma obra do Engels, né, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, de 1845, antes dele iniciar a amizade dele muito profícua com Marx, na qual ele descreve as condições de habitação das populações, a periferia, né, à margem, nas cidades como Londres, como Manchester, Glasgow, na Escócia, onde ele descreve as condições desses trabalhadores, dessas populações, da classe operária, espaços precários, sem infraestrutura, né, lugares de abandono, lugares insalubres, sem nenhuma condição que você possa dizer ali, poxa, aqui é um espaço saudável. A periferia, ela como marca da cidade capitalista, ela é um espaço de precariedade e de ausência de oportunidade, mas, sobretudo, aí é uma perspectiva que defende, é um espaço da classe trabalhadora. São espaços que, mesmo com a habitação sendo provida, têm sido frequentemente espaços de ausência. Mas essas populações resistem. São populações que resistem criando associações, movimentos, estratégias, produzindo cultura, produzindo arte, entregando grandes atletas. No futebol, a gente vê muito isso acontecendo. O presidente da Associação do Residencial Agreste, de uma das associações, são 3 associações, é um presidente que trabalha meio período para si e o outro meio período como presidente da associação. Ele usa o espaço, o tempo que ele tem livre, para ser presidente da associação e cuidar dessas iniciativas, né, de maneira voluntária. Então, são espaços de resistência. E uma das frentes da resistência desses espaços, dessas populações, é a cultura e o esporte. Infelizmente, aí eu falo com muita clareza, o Estado ele se contenta em prover um teto e um piso, e uma parede para essas famílias. Ainda que essas famílias fiquem abrigadas das intempéries da natureza, demorem 2-3 horas de ônibus para chegar no trabalho, e ficam esquecidas ali, né? Altera-se o perímetro urbano da cidade, né, para poder cobrar-se IPTU, né? Mas continuam sendo espaços à margem, espaços periféricos. Espaços de prática esportiva, se a gente fala de ausência de equipamento como escola, equipamento público, espaços de prática esportiva são ainda mais escassos. Então, gerações inteiras de pessoas passarão pela vida sem nunca terem tido oportunidade de realizar-se como indivíduo, como atleta. O urbanismo ele não pode ser um discurso de rede social. O urbanismo ele precisa ser uma bandeira, e, sobretudo, uma bandeira interdisciplinar, porque a preocupação com a agenda urbana é uma preocupação não só do arquiteto urbanista, mas é uma preocupação dos operadores do direito, do médico, do geógrafo, do professor, né, dos produtores de cultura e da própria periferia dessas populações. Né? Para nós, a perspectiva do direito à cidade, nessa linha do urbanismo, é, sobretudo, uma bandeira que deve ser levantada principalmente pela periferia. As nossas cidades não são cidades planejadas, pensadas para a população pobre, negra,
e para a mulher. São cidades planejadas para o homem branco motorizado. A maneira de quebrar esse padrão de planejamento é você empoderando as populações da periferia. Que seja pelo esporte, que seja pela cultura e que seja por outras iniciativas também. Bom, Marcelo, vamos pensar junto aqui no futuro, né? Diz para mim, desafios, sonhos, não só para a continuidade do projeto, mas para a sua expansão. Desafio, a princípio, eu estou tentando andar passo a passo, né, com muita calma, querendo andar muito rápido, porque eu, pessoalmente, eu gosto de ver as coisas acontecendo muito rápido, né, mas eu entendo que existe um ritmo, uma cadência do processo, ela é dada pelo envolvimento da comunidade, mas no curto prazo é montar a estrutura da academia, que, na verdade, o termo que eu gostaria é de escola de Kung Fu, mas vou chamar de academia para o pessoal de casa entender. Então, montar a estrutura da academia, há um efeito positivo que está se espalhando na comunidade, e mais crianças e adultos estão procurando associação para se matricular também, porque a prática ela vai seguir os procedimentos de uma escola, matrícula, né, acompanhamento, quem faltar vai ter uma punição, vai poder ter que faltar tantas aulas também. Outro desafio é firmar uma parceria com a escola, que atende a comunidade, porque eu quero fazer junto com a escola um trabalho de acompanhamento da evolução dessas crianças também. A gente não está estimulando a prática do Kung Fu, a gente não quer estimular a prática para o garoto sair batendo todo mundo na rua, né? O que a gente quer é a prática esportiva. E as artes marciais como um todo, não só o Kung Fu e o Sandá, elas por meio dessas práticas de luta, elas operam no sentido contrário, elas contêm agressividade, elas promovem equilíbrio emocional, né? Então, seria a parceria com a escola também. Isso é fundamental. Um sonho é ver esse projeto se multiplicar e termos em cada periferia uma ação semelhante a essa. Penso que talvez em breve eu não esteja mais à frente, eu penso em passar a bola para alguém que assuma o manto aí, mas enquanto não tem ninguém, sou eu mesmo e os meus alunos. Nesse projeto, sobretudo do curso de Educação Física, né? Então, nos ajudando. É isso. Então, Marcelo, depois de muitos anos e alguns quilinhos a mais, mas o Karatê me ajudou muito a formação, então eu tive na juventude aí uma passagem pelo Karatê, eu acho que foi essencial para a formação, então acho que a gente aprende muito nas artes marciais. Que legal. Que legal, professor. Estamos chegando agora ao final do nosso programa e gostaríamos de pedir para que o nosso convidado, querido Carlone, deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, o que são as cidades de fato. Uma indicação cultural, eu orientei um trabalho o ano passado, um TCC de arquitetura, que a gente trabalhava com a ideia de o papel da determinação geográfica nas condições de sofrimento psíquico. E o título do trabalho, a gente pegou emprestado de uma música do Engenheiros do Havaí. Posso indicar uma música, né? É uma música do Engenheiros, que é Entre Muros e Grades, e é muito feliz quando fala da maneira como a cidade se organiza, né? E para mim é muito simbólica a letra dessa música para a realidade da periferia no Brasil, Entre Muros e Grades, do Engenheiros do Havaí. E cidades, de fato, são as cidades que nós da academia precisamos encarar. Idealizar menos, né, o que é a cidade, e encarar o que é de fato. O que são nossas cidades? São cidades ainda carentes de infraestrutura, mas carentes, sobretudo, de participação. Essa cidade, de fato, é que nós tentamos encarar aqui em Arapiraca e enfrentá-la, né? Mas é isso que eu tenho aqui. Pois bem, foi muito bacana poder conversar com você, Marcelo. Episódio muito bom, associando aí direito ao esporte com direito à cidade, né, professor? Bom, Marcelo, eu acho que não existe cidades de fato sem esporte, né? Então, acho que é essencial aí essa discussão, né? O esporte, normalmente, a gente discute ele dentro do campo do lazer, mas é fundamental para a formação e fundamental para a sociabilidade. Então, acho que a gente tem que pensar, ampliar. Sempre que a gente falar de cidades, tem que trazer o esporte. E outra coisa também, o esporte que a gente fala, com a amplitude que ele merece, né? Nós ficamos só no futebol. Os esportes olímpicos, né, que eles terminam não trazendo a remuneração, né, que o esportista deveria receber, né? Medalhistas aí, às vezes passando dificuldades. Então a gente tem que pensar, quando se fala em esporte, tem que falar aí dentro da amplitude que ele merece. Muito bom. Agradecemos imensamente ao convidado pela participação e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Tchau, Giovana. Até mais, professor. Muito obrigado. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e
Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!